Ora, viva, sejam bem-vindos a mais um. Já estou em modo mundial, como podem ver pelo troféu que está aqui ao pé de mim, ou à minha beira, como preferirem, e também estou com a camisola da Noruega, que tem, curiosamente, as cores do Torriense, vermelho e azul. Venceram a Taça de Portugal frente ao Sporting e este será, obviamente, um tema abordado neste episódio, será o foco principal do episódio. Como estava a dizer, estou já agarradíssimo ao Mundial, já vou sabendo decorar alguns grupos, portanto isso já é sinal que já estou a entrar em modo Mundial. É também fruto do guia que estou a fazer para o 120 e que vai sair no Patreon, patreon.com/futebol120, um guia completo com 5 páginas sobre cada seleção, com ali 2 páginas só de abertura e depois 5 dedicadas a cada seleção. Ora, são 48 seleções, portanto vai dar qualquer coisa como 200 e muitas páginas para vocês passarem e para, enfim, acho que para estudarem já o Mundial que aí vem. Devo-vos dizer que estou em modo Mundial também pelo facto de ter comprado já uma caixinha de cromos. Não se chibem, não digam a ninguém. Já calharam-me poucos repetidos, o que é curioso. Em 350 saíram-me só 30 e poucos repetidos. É bom, não é? Embora seja início de coleção. E calhou-me já um extra sticker, que também é bom. Mas pronto, é isso. Estamos na luta. E pronto, e depois ver se consigo trocar com vocês. Mas vamos então à final da Taça de Portugal, que é o tema dominante. O Torriense venceu, não foi o Sporting que perdeu, foi o Torriense que venceu a partida. Logo aos 4 minutos já estava a vencer, e quando há um golo cedo, a coisa pode tornar-se muito complicada para a equipa que ataca mais, porque a outra pode-se resguardar mais no seu reduto defensivo. E esse golo cedo fez-me lembrar o do Marinho na final da Taça de 2012, curiosamente também conquistada frente ao Sporting. Fez-me lembrar, portanto, o 20 de maio de 2012. Também pelo contexto de uma tarde de sol, sei lá, fez-me lembrar, pronto, do underdog estar a vencer. Na altura o Sporting até era orientado por Ricardo Sapinto e se calhar tinha menos estabilidade do que tem hoje. Aliás, acho que é mesmo incomparável o 2000, a Taça de Portugal de 2012, a de 2018 e agora a de 2026. Vemos aqui uma evolução do Sporting em termos de direção desportiva, em termos de clube, em termos de organização. É um clube completamente diferente nestas 3 fases. E se calhar a Académica teve, não digo a sorte, mas sabe, se calhar apanhou ali um Sporting um bocadinho menos estável. O 2018 também não era propriamente saudável, porque tinha tido a tal questão da academia, não é? Que aconteceu em vésperas da taça. O Desportivo das Aves venceu por 2-1 e foi também numa. Lembro-me de ver, por exemplo, a base de Osso com a cabeça ligada e tudo mais. Foi uma situação um bocadinho complicada para os Leões. E agora, se calhar, chegavam num contexto mais favorável em que o clube está muito mais bem estruturado, não havia propriamente críticas aos jogadores nem da parte dos adeptos, e havia também uma certa compreensão com o segundo lugar, até porque tinha sido um segundo lugar que tinha sido perdido e depois recuperado. Portanto, não havia muita implicação a esse nível. O facto da equipa ficar em segundo lugar há, sei lá, 7 anos, seria algo visto como positivo ou relativamente positivo. Portanto, acho que é também significativo olhar para isto e considerar que a conjuntura até era mais favorável ao Sporting agora do que nos anos em que perdeu a taça para equipas teoricamente inferiores. Além disso, o Torriense estava aqui num contexto muito desfavorável em que tinha tido menos tempo de recuperação. Isso é uma coisa na qual eu vou insistir neste podcast, porque acho que é lamentável isso acontecer, verificar-se isto, e em França, por exemplo, não haver esta flexibilidade, e em Portugal não. Mas pronto, é outra. Já vou falar mais detalhadamente sobre isso. Como estava a dizer, não foi o Sporting que venceu, foi o Torriense que venceu. Ótimo jogo por parte dos comandados por Luís Tralhão, uma exibição de gala, diria, 120 minutos muito sólidos, muito consistentes. Impressionante a frescura física que a equipa apresentou, apesar de ter jogado, cá está, eu vou bater muito isto, no play-off
de subida, cuja segunda mão vai ter que disputar para a semana. O golo cedo ajudou a levar o jogo para um contexto mais desfavorável ao Sporting, em que tinha menos espaço para criar, o Trincão e o Pote iam aparecer por dentro, e o Luís Tralhão espelhou isso, iam aparecer por dentro em zonas mais recuadas normalmente. Neste caso tiveram que se adiantar mais um bocadinho, e isso tiveram menos tempo para pensar, e com a linha defensiva do Torriense mais junta, tornou-se mais difícil fazê-lo, e assim sendo, o Torriense foi conseguindo, adiando o domínio do Sporting, foi conseguindo adiando oportunidades do Sporting. É certo que as teve, sobretudo na primeira parte, aquela bola ao poste do Pote, por exemplo, é um exemplo disso mesmo, mas lá está, eu acho que a primeira parte até foi, se calhar, o melhor período do Sporting, numa reação àquilo que tinha sido o gol do Torriense. Na segunda parte também vieram para cima, mas acho que o Torriense conseguiu tapar melhor os caminhos da sua baliza e depois explorar o contra-ataque sempre que possível. Acho que foi sempre nessa altura em que ia sempre espreitando, e é difícil sair a jogar frente ao Sporting, é sempre difícil de jogar, porque é uma equipa que pressiona muito bem, só que é facilmente, quando se encontra esse espaço, se encontra espaço nas costas, tendo jogadores como Zoe, ou o Dani Jan, por exemplo, que são muito expeditos no ataque à profundidade. O Gonçalo Inácio viu um cartão amarelo até nessa circunstância. Aliás, até fica a dúvida se não devia ter sido vermelho, mas pronto, isso não se vai falar disso. Mas foi, por exemplo, um lance desse em que vimos que o Torriense tinha essa capacidade, e foi também num lance desse em que o Torriense chegou mesmo à vantagem, já no prolongamento, mas já lá vamos. Acho que este Torriense, daquilo que eu vi esta temporada, conseguia fazer mais do que aquilo que fez no jogo frente ao Sporting, conseguia ter mais bola, conseguia praticar um futebol mais bonito, só que lá está, estando a vencer numa final da taça, ou estando até empatado, tendo a possibilidade de conquistar este troféu, é normal que se possa desvirtuar eventualmente um bocadinho a identidade e preservar aquilo que é a história, ou aquilo que pode ser a história. E é normal que a equipa tenha recuado, mesmo desvirtuado um bocadinho a identidade, e que tenha jogado também com mais cautelas, por assim dizer. Como estava a dizer, o Sporting é uma equipa muito difícil de contornar a saída de bola, e acho que esses processos estão muito bem implementados, e viu-se isso no golo do Sporting. Há ali um erro forçado por parte da defensiva há um erro da defensiva do Portimonense forçado pela pressão do Sporting. O Maxi Araújo estava a pressionar, agora não me lembro quem era o jogador, mas estava a pressionar o jogador portimonense junto à bandeirola de canto, força-o a cometer um erro, ele dá a bola ao Soares e o Soares faz o golo. Esse foi o único erro que me recordo cometido pela defesa do Portimonense, e foi letal, do Torriense, e foi letal. Portanto, aqui vemos também um bocadinho a explicação daquilo que foi a exibição do Torriense. Teve esse erro, nada mais. O Zoe, como estava a dizer, mais solto na frente, deu muito trabalho aos centrais do Sporting. O Dani Jan também tem estado bem, também esteve bem e também tem estado bem na segunda liga. São dois jogadores que eu considero como muito úteis, e se o Torriense para o ano for para a Liga Europa, acho que estes dois não vão deslustrar, apesar da competitividade ser outra, obviamente, mas não me espantava também que estes dois pudessem eventualmente subir à Liga Portugal. Não digo o mesmo, por exemplo, do Stopira, apesar de achar que é um jogador de nível de Primeira Liga, um centralão, um líder de balneário, e é muito difícil também imaginá-lo fora do Torriense, tendo em conta a época que fez. Mereceu ali o protagonismo de ter marcado o gol da vitória, e é um jogador a ter em conta, ou melhor, sim, para o Mundial, porque acho que Cabo Verde vai beneficiar da sua presença, mas também eventualmente, caso o Torriense suba, é também interessante ver esta desenvoltura, esta capacidade de liderança. Ter ali um capitão é sempre útil, eu que o diga, não é? Tendo ali o Leandro, e o espírito de liderança na Briosa foi muito importante. Aliás, tenho aqui atrás a minha camisola do Edson Farias, como não podia deixar de ser, grande Edson. Espero que fique na Briosa. Foi também um elemento muito importante nessa perspectiva da liderança. Mas, como estava a dizer, Stopira fez uma exibição fantástica, mereceu este protagonismo. O Sporting
teve dificuldades para construir perante uma linha defensiva muito baixa, e a verdade é que a do Portimonense, lá estou eu, Portimonense, a linha defensiva do Torriense jogou muito baixo e tornou-se muito complicado penetrá-la, mesmo desvirtuando, mas lá está, foi o que foi. A entrada depois, a forma como o Rui Borges mexe na equipa é um bocadinho deixa a desejar. Eu já vi muitas críticas ao Rui Borges, é um treinador que eu aprecio e acho que tem muita qualidade, só que acho que neste jogo teve aqui e ali algumas opções questionáveis. Fez entrar o Diomandé para soltar um bocadinho mais o Maxi, com linha 3 atrás. Entrou o Luís Guilherme para poder agitar, saindo o Morita. Mas acho que a equipa teve mais amplitude com isto, só que se calhar essa amplitude acabou por tirar criatividade à zona central do terreno. Por mais que o Pote e o Trincão pudessem vir mais para dentro, mais atrás, isso não acabou por não ser eficaz, não ser eficiente na procura da baliza contrária, e não vimos oportunidades de golo de todo por parte do Sporting durante a segunda parte. Acho que a única mexida que teve realmente efeito no Sporting foi a de Giovanni Kenda. Ele entrou e teve ali um efeito prático maior, só que não foi suficiente para evitar a derrota e para tornar pelo menos o Sporting mais dominador. Eu nunca senti que o Torriense estivesse ameaçado, por assim dizer. Depois, com a equipa balanceada para a frente, ficou algum espaço para trás. E havendo as tais motas do Torriense soltas na frente, é normal que pudesse haver alguma dificuldade para contrariá-las, e foi nessa perspectiva que, numa saída rápida, que o Torriense chega mesmo ao gol do empate, do gol da vitória. Aliás, não é na sequência direta dessa, ou seja, não foi num lance contra-ataque, mas foi um lance de transição rápida ou de contra-ataque que deu a grande penalidade, uma abordagem um bocadinho passiva e um bocadinho, se calhar vou tirar um bocadinho daqui, é mesmo uma abordagem muito passiva até por parte do Sporting neste lance. O Gonçalo Inácio não consegue atacar bem a bola, e depois há ali uma movimentação tranquila por parte do atacante do Torriense. O Maxi acaba por agarrá-lo e cometer grande penalidade, e isso Topira não desperdiçou. Já vi muitas críticas a Rui Silva na abordagem à grande penalidade, que não meteu as mãos e tudo mais, mas a verdade é que a bola foi batida com muita força. Mas pronto, também compreendo a frustração dos adeptos do Sporting. Eu não peço desculpa, mas fui interrompido, questões logísticas. Como estava a dizer, é normal existir frustração entre os adeptos do Sporting, não só pela abordagem de Rui Silva no lance do penalti ou pela passividade da equipa, mas também por serem derrotados perante uma equipa que disputa a segunda liga, e acho que a conquista do Torriense é também o demérito do Sporting, mas eu acho que também está relacionado com o demérito do Sporting, mas temos de ver isto na perspectiva do Torriense e não do Sporting. E na perspectiva do Torriense, esta conquista foi extraordinária, foi histórica, por vários fatores. Primeiro, porque é a primeira equipa da segunda liga a conquistar a Taça de Portugal. Depois, pelo facto de disputarem a final da Taça de Portugal no meio de um play-off de subida. E em terceiro lugar, porque derrotaram o detentor do troféu. Portanto, todos estes fatores se juntam e fazem com que o Torriense seja um campeão, um detentor, um vencedor da taça extraordinário, e estão todos de parabéns. Mas olhando para a perspectiva do Sporting, olhando para a época, vemos que os quartos de final foram um ponto positivo, mas não têm de ser propriamente um preço a pagar perante o resto das competições, não é? Ou para as outras competições. E não acho que deva ser assim, não acho que seja assim, porque Rui Borges tinha profundidade de plantel suficiente, e apesar de ter sido assolado por lesões, para eventualmente ser mais competitivo no campeonato, ou melhor, na perspectiva do campeonato, eu acho que o Sporting nem faz um campeonato assim tão mau. O Porto é que faz uma ótima campanha, e isto é, vá lá, pelo menos até à reta final do campeonato, acho que
o Sporting esteve relativamente bem. O problema foi depois aqueles jogos sucessivos, o empate frente ao Aves, por exemplo, também o empate frente ao Tondela, em que há ali uma... Foi incrível, como estavam a vencer 2-0 aos 91 ou qualquer coisa assim, e acabam por ceder um empate no final do jogo. Portanto, foi estes dois jogos acabam por causar algum atraso ao Sporting, mas de qualquer forma acho que a equipa esteve relativamente bem na primeira volta. Teve a derrota frente ao Futebol Clube de Porto, mas é perfeitamente compreensível. Tem um empate na Luz, acaba por ser normal também um empate frente ao Braga, apesar de ser sentido ali nos últimos minutos, mas acho que foi uma primeira volta relativamente normal para a grandeza do Sporting, e acho que ajustou-se à grandeza do Sporting. Mesmo depois o que faz a seguir é também interessante. Portanto, a própria Liga, apesar daqueles desaires, acaba por ser, não digo que é positiva, porque o objetivo era o tricampeonato, mas acaba por ser relativamente competente. Agora, ser eliminado nas meias finais frente ao Vitória não é propriamente bom. O apuramento para a final da Taça de Portugal foi bem conseguido, ainda por cima naquelas circunstâncias frente ao Futebol Clube de Porto, em que os jogadores estavam já de arrastos. Foi também, há que dar os parabéns também por isso, pela qualificação. Agora a derrota com o Torriense é obviamente dura, não há outra forma de o dizer, acaba por ser, sobretudo tendo em conta o facto de terem mais tempo de preparação, era de esperar outro Sporting, sem dúvida alguma. E é certo que a equipa disputou muitos jogos, foi também vítima da formato XL da Champions, mas não acho que seja desculpa para, para esta derrota. O Sporting, frente a equipas que não os chamados três grandes, tem tendência a escorregar. Olhando para as finais da Taça de Portugal do Sporting, frente a equipas que não os chamados três grandes, vemos que houve 5 no século XXI. O Sporting venceu 2, frente ao Leixões e frente ao Belenenses, e perdeu as outras 3, contra a Académica em 2012, contra o Aves em 2018 e contra o Torriense em 2026. Portanto, parece haver aqui uma maleita. E nos jogos frente ao Leixões e ao Belenenses, houve vitórias por 1-0, golos de Liedson em 2007 frente ao Belém e de Jardel em 2002 frente ao Leixões. E o gol do Liedson foi apontado aos 87 minutos. Portanto, nota-se aqui alguma dificuldade do Sporting para bater equipas que não os chamados grandes em finais da taça. Não sei qual o motivo, ou às vezes nem há motivo propriamente dito, é simplesmente força das circunstâncias, e não deixa de ser curioso também que isto aconteça. Ora, o que interessa é que o Torriense vai à Taça UEFA, à Liga Europa, e isto tem aqui um efeito escadinha, que é, ora, o Famalicão não vai à Europa, precisava que o Sporting vencesse para o fazer, o Braga passa da Liga Europa para a Liga de Conferência, e o Benfica vai ter que disputar a segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Ou seja, o Benfica começa a época 24 de julho e a partir daí vai ter que disputar 6 jogos para aceder à fase de Liga da Liga Europa. Não deixa de ser curioso que isto tenha acontecido. E vai implicar que o Benfica dispute ou comece mais uma vez a época muito cedo. Já é a terceira época consecutiva em que o Benfica tem de disputar playoffs europeus. É algo extraordinário, é algo incrível e que condiciona logo o planeamento da época, sem dúvida alguma. Já o Sporting não vai precisar disso, não é? Conseguiu acesso direto à Champions porque o Villa foi ao terreno do City vencer, o Liverpool empatou em casa e, portanto, isso, mesmo que o Villa não vencesse, o Liverpool apurava-se para... ou melhor, o Sporting apurava-se diretamente com este empate do Liverpool, mas lá está, a vitória do Villa faz com que termine no top 4 e, tendo vencido a Liga Europa, o Sporting tem então o acesso direto à Champions, o que não deixa de ser também muito importante no planeamento da época, porque
ganha logo à cabeça mais dinheiro e não tem que começar a época mais cedo. Portanto, à partida até parte aqui em vantagem para o mercado de inverno, apesar desta desilusão da derrota da Taça de Portugal, e que pronto, também faz com que o Sporting não tenha vencido qualquer título esta temporada, depois de ter vencido a dobradinha no ano anterior. Em relação à Premier League, o Villa, estava a falar da vitória do Villa na Liga Europa. O Villa fez uma época espetacular. Quarto lugar na Premier League não é para qualquer equipa e ainda por cima vencendo a Liga Europa. Enfim, faz lembrar que o Torriense é uma espécie de Torriense da Inglaterra, porque não era suposto o Torriense subir divisão, não era suposto o Torriense chegar à final da Taça de Portugal, conseguiu ambas e ainda venceu a prova. Já o Villa também não era esperado que chegasse talvez ao top 4, digo eu. Uma qualificação europeia era perfeitamente previsível, agora o top 4, havendo um Chelsea reforçado, havendo o City, havendo o Liverpool campeão em título, havendo o Arsenal, o crónico candidato, havendo também o próprio United reformulado com o Amorim, diria-se que podia chegar eventualmente a um lugar de Champions, e chegou, a verdade é que chegou, havendo também outras equipas de boa craveira, não digo o Tottenham, que curiosamente evitou a descida, mas olhando para estas equipas, se calhar não imaginávamos que o Villa conseguisse saltar o top 4 como conseguiu fazer, e portanto estão de parabéns. O Unai Emery é um treinador fantástico. Quem também teve uma época tremenda foi Bruno Fernandes, superou o registro do recorde de assistências, superando Kevin De Bruyne e Henry. Está de parabéns e fez uma época tremenda, levou o United ao colo, foi a grande referência dos Red Devils, mesmo perante a mudança técnica, manteve-se constante e foi um jogador muito importante para a conquista. Para a conquista não, o United não venceu nada, mas foi importante para a conquista. Para este recorde, obviamente que foi importante, foi ele que o conquistou, mas a época do United não foi pior, também fruto da sua contribuição. Portanto, está obviamente parabéns aqui o Bruno Fernandes, e chega ali numa forma fantástica à seleção. Portanto, eu já estou aqui a esfregar as mãos, ainda bem que não se lesionou até agora, e que não se lesionou, não vou falar disso, não vou agoirar. Na Premier, o Arsenal foi campeão, 22 anos depois venceu o troféu, esteve na luta em 2023, esteve muito perto em 2024, em 2025 ficou em segundo lugar também, mas pronto, não deu, e pronto, finalmente chegou à altura em que o Arsenal se sagrou campeão inglês, 22 anos depois dos tais Invincibles. E eu tenho aqui um desafio que me lançaram, que era fazer uma comparação entre os Invincibles e o Arsenal atual, e eu vou tentar fazer isso com os nomes que me deram. E pronto, vai ser um desafio também muito giro. Aqui vai. Lemon e Raya, guarda-redes, prefiro o Raya. Lauren e Timber, prefiro o Timber, embora o Timber não seja um lateral tão evidente como, por exemplo, o Lauren, mas o Lauren também não era propriamente um lateral assumido, quer dizer, não era um daqueles que fazia as piscinas todas. Esse lateral era o Ashley Cole, e prefiro o Ashley Cole ao Hincapié, que foi aqui a comparação que me deram. O Campbell e o Touré, prefiro-os aos dois do que o Gabriel e o Saliba. Aqueles dois eram insuperáveis, apesar de gostar muito do Gabriel e do Saliba. Depois prefiro o Rice ao Gilberto. E a partir daqui é só Invincibles. Prefiro o Vieira ao Zubimendi, prefiro o Patrick Vieira ao Zubimendi, prefiro o Robert Pires ao Pires, ao Eze, apesar de adorar o Eze. Atenção, até tenho uma camisola dele. Está aqui, até vos mostro. É Berici Eze. Aquela história dele apoiar sempre o clube do coração, ou melhor, de jogar agora no clube do coração depois de tantas peripécias, é algo que me marcou, e até deitei uma lágrima quando vi a apresentação dele no Arsenal. E agora é campeão, vejam só. Mas pronto, prefiro o Ljungberg ao Trossard, prefiro o Henry ao Saka e prefiro o Bergkamp ao Gyökeres. Eu sei que o Gyökeres ali é muito possante, mas o Bergkamp eu prefiro normalmente um jogador mais refinado do que propriamente
um mais musculado e com maior capacidade de choque, portanto Bergkamp também, portanto goleada aqui dos Invincibles frente ao Arsenal atual. Quem não foi campeão foi Pep Guardiola, queria também falar sobre ele, e falar sobre o legado que ele deixa no Manchester City. Só para compararmos e vermos o City sem Guardiola e com Guardiola, vemos que há aqui uma diferença absurda. O City sem Guardiola venceu 18 títulos. E estou a falar, atenção, estou a falar do City, a história do City. Estou a falar da história do City. Na história do City houve 18 títulos antes de Guardiola e 20 títulos com Guardiola. Ou seja, 38 títulos, 20 deles com Guardiola. Houve 10 Premier Leagues ao todo, 6 delas foram com Guardiola. Houve 4 títulos europeus, 3 deles foram com Guardiola. Houve 9 taças da Liga Inglesa, 5 delas foram com Pep Guardiola. Só em FA Cup e em Supertaças é que a coisa, pronto, pende mais para a história do que propriamente para Guardiola, ou para o passado, o pré-Guardiola e o pós-Guardiola. Houve 5 FA Cups e 4 Supertaças. Houve 3 FA Cups, antes de Guardiola, houve 3 FA Cups e 3 Supertaças com Guardiola. Estes números mostram muito bem aquilo que foi o legado de Guardiola. Em 9 anos de City conquistou estes títulos todos, ou seja, é uma média de 2 títulos mais do que 2 títulos por época. É extraordinário e mostra bem a qualidade do homem, e sabemos também que deixa também um legado naquilo que é o estilo de jogo do City. Este foi o grande projeto de Guardiola enquanto treinador, se vimos bem, porque não passou 9 anos no Barça ou no Bayern, passou-os sim no City, e é de louvar tudo aquilo que ele conquistou ao serviço dos Citizens. Não sei como é que vai ser o futuro dele agora, talvez um ano sabático se siga, e acho que ele merece. O homem já deve estar desgastado também, e merece fazer mais um ano sabático. Eu lembro-me que ele fez um ano sabático depois de terminar a carreira, se não me engano, para se aconselhar na Argentina. Talvez faça o mesmo e talvez vá revisitar um bocadinho as suas ideias, a forma de jogar das suas equipas, e lá está. Talvez venha aí com algo também revolucionário no próximo clube que ele irá orientar. Eu apontaria o PSG como o principal alvo, ou uma equipa, eventualmente a Itália, para ele rodar ali as Big Five. Não sei se o Inter seria uma boa opção para ele, ou eventualmente um Milan, uma Juve, não sei também se lhe interessaria, mas era giro vê-lo noutro contexto. O PSG duvido que seja o próximo destino dele, até porque o Luís Henrique está ali de pedra e cal. O Bernardo foi uma muleta muito importante e também se despediu do City. Esteve em todos os títulos, menos na Supertaça Europeia, não jogou. Portanto, foi ali uma muleta muito importante, embora haja um jogador que é mais antigo do que o Bernardo, que é o John Stones. Esteve sempre com Pep Guardiola. Aliás, por curiosidade, tenho aqui o primeiro 11 base de Pep Guardiola, que era composto por Cláudio Bravo, Zabaleta, John Stones, Otamendi, 2 jogadores que ainda jogam, Kolarov na esquerda, depois no meio campo Fernandinho, David Silva e De Bruyne, e depois mais lá à frente Sterling, Sané e Agüero. Portanto, era um 11 completamente diferente do que temos hoje, mas tínhamos ali 2 criativos que eram uma maravilha. David Silva e Kevin De Bruyne, é um luxo ter aqueles 2. E na frente o Agüero também, que ainda estava na sua plenitude técnica, também interessante. Portanto, era um 11 curioso, e acho que era interessante trazê-lo para aqui. Para terminar, gostava só de deixar aqui mais umas notas. Primeiro para o Loletano, que subiu divisão para a Liga 3. Mandar um grande abraço ao nosso amigo David Cruz, amigo aqui do podcast, como vocês sabem. Também dar uma nota sobre a época tremenda de Harry Kane. Fez um hat-trick na final da Taça da Alemanha e foi fundamental para que a equipa vencesse mais um troféu, conquistasse a dobradinha. O homem fez 60 golos, ou 61, em 51 jogos. É muita fruta. E, além disso, enfim, teve ali teve golos importantes, lá está. Mesmo na Champions o PSG eliminou o Bayern, mas o Harry Kane marcou. Houve jogos também muito importantes em que Harry Kane decidiu
e não é apenas só um ponta de lança, nós sabemos a finesse que o homem consegue ter, e o segundo gol do Bayern é exemplo disso mesmo. Queria destacá-lo porque ele merece esta menção. Grande exibição na final da Taça da Alemanha e também uma tremenda época. Se a Inglaterra for longe no Mundial, não sei se não será ele a vencer a Bola de Ouro. Creio que seria o primeiro inglês a vencê-la depois de Bobby Charlton, ou não? O Michael Owen também a venceu. Pois, portanto, seria tremendo ver Harry Kane a vencer a Bola de Ouro, e acho que é um candidato legítimo. Vamos ver o que é que dá também o Barça, o PSG, Arsenal, e se também não sai dali o Bola de Ouro. No caso do Arsenal, a força do coletivo foi algo que imperou. Eu não acho que haja um jogador que se evidenciasse por aí além. Um, ou melhor, não há uma figura em particular que se destaca, a meu ver, do Arsenal, e portanto é difícil pensar num bolador do Arsenal, pelo menos eu. Embora o Saka seja um jogador em evidência, o Gyökeres também, mas não acho que seja para nível de bolador. Não sei, não sei. Se ganhar o PSG, aí o meu Vitinha ou o Nuno Mendes, sei lá, acho que pode eventualmente estar na corrida. Então, se Portugal vencer o Mundial, acho que isso pode mesmo acontecer, e Portugal vai vencer o Mundial. A taça já aqui está, entretanto, será convertida para formato real e pronto, e vai ser nossa. Mas pronto, já estou em modo mundial, como estava a dizer. Entretanto, esta semana conto já começar a lançar os guias no Patreon, em patreon.com/futebol120. Passem por lá para apoiar o projeto e também para acederem ao guia. Vou tentar lançar conteúdo exclusivo durante o Mundial, e é isso. Estou já entusiasmado, já em modo mundial, e também em modo com Roland Garros, que já começou. Portanto, não sei se vocês gostam de ténis, vocês sabem que eu gosto. E pronto, ver se hoje ainda bato umas bolas, também inspirado por, por Roland Garros, digamos assim. E pronto, é isso. Espero que tenham gostado deste episódio. Um grande abraço, deixem like, subscrevam essas coisas todas. Um grande abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.